sim. Fala aí, meu Boa amigo, tudo bem? noite. Tudo Beleza, deu bom, graças a certo. Deus. Tudo ótimo. Agora sim. Muito obrigado por aceitar o convite. É uma Nada, é honra um estar falando com você. prazer. Muito obrigado. Legal. É, quando você pensa em música, sim, qual é a primeira lembrança que você tem de infância, assim, uma música da sua infância que te deu o desejo de acompanhar mais as músicas, de tentar Manuela do entender? Julio Iglesias. Manuela do Julio Iglesias Ah, e Kung Fu Fighting também. Eu só tinha, acho que, esses dois discos. Eu tinha uma vitrola bem pequenininha, aquela assim que você tirava a tampa. Aí cabia praticamente, cabia um LP, claro, mas o prato era bem pequenininho, o tamanho de um compacto. O alto-falante era na própria era um plástico, assim, era bem rudimentar, e eu só tinha esses dois discos, então eu só ouvia isso, só ouvia isso, só ouvia isso. E é uma coisa que me chama a atenção é que eu gostava dessa música Manuela, que é uma música de amor, feita por uma Manuela, claro, né? E eu sempre pensava, isso eu devia ter, cara, 10 anos, assim. Eu sempre caramba. pensava, falava, como, o meu pensamento na hora, como é que essa Manuela se sente com essa música tendo sido feita para ela? Eu me lembro que eu já pensava isso quando eu tinha 10 anos. E hoje em dia, eu sempre, quando estou compondo, eu sempre componho em mente, na minha mente, pensando como é que as pessoas vão receber aquilo, como é que isso vai bater com uma música de amor, assim, eu falo como é que isso vai reverberar numa menina de 15 anos ou num cara de 40 anos que já foi casado, está se separando. Aí eu sempre fico pensando nisso. E nessa época, quando eu era pequeno, era o que eu me lembro de eu pensando como é que essa Manuela deve ter sentido essa música maravilhosa que o cara fez para ela. Aí outro dia eu ouvi ela no Spotify. Eu lembro dela até hoje, cara. E Kung Fu Fighting também, que eu adoro. Everybody's Kung Fu Fighting. Eu ouvia uma vez atrás da outra durante horas. Eu só tinha esses dois compactos, era um, outro, um, outro, outro. E aí Caramba. depois evidentemente, eu ampliei meu gosto por música e passei a ouvir muito Beatles. Assim, com 13 anos de idade, os Beatles mudaram o rumo da minha vida. E eu passei a ouvir obsessivamente Beatles e comprar tudo que eu podia comprar com meu dinheiro da mesada, né? Com 12 anos, assim. Tudo que eu podia comprar de LP, eu comprava provavelmente um por mês, assim, né? Que era o que provavelmente meu dinheiro dava para comprar. E a minha vida mudou a partir dali, porque a partir do momento que eu me apaixonei por Beatles, eu era um ouvinte normal de música, não era o maior ouvinte de música do mundo, mas a partir do momento que eu fiquei ouvindo Beatles sem parar, eu quis aprender a tocar. Eu queria aprender a tocar violão para aprender a tocar exclusivamente Beatles. Então, minha mãe tinha que procurar um professor que aceitasse me ensinar só Beatles, e foi assim que eu me interessei por tocar. Então, realmente tem um papel muito importante. E depois, evidentemente, meu gosto se ampliou muito, né? E até hoje eu sou uma pessoa muito ligada em novidades, assim, sabe? Quando eu vejo um artista tocando muito no mundo, eu sempre gosto de dar uma ouvida para conhecer. Eu não fico também no mergulho na obra inteira do cara, mas dou uma ouvida para ver como é que a música está se movimentando, né? Que a música ela se movimenta em vários setores, né? Hoje em dia existe o rap, que era uma música que poderia até existir quando eu comecei a ouvir música, mas não era popular. Então, o rap se popularizou muito antes de se popularizar no Brasil, se popularizou nos Estados Unidos, né? E aí veio para o Brasil e tudo. Só dando um exemplo de um tipo de música que não existia. E aí é isso, cara. E aí foi assim. Legal. Seu guitarrista na época era o George Harrison ou o John Lennon? O que te Ah, inspirava? cara, eu fui muito influenciado por George Harrison sem perceber, porque ele é um excelente guitarrista e aquelas melodias deles, os solos de George Harrison, não é comum você ouvir uma música e você memorizar o solo de guitarra, se você não for um guitarrista, né? Não é fácil um guitarrista fazer um solo que o cara vem cantando a melodia e na hora do solo o cara continua cantando o solo. É muito difícil um guitarrista conseguir um feito desse.
E os Beatles têm várias músicas que são assim. Ele é um guitarrista fantástico. Mas eu me interessei muito mais por Jimmy Page, do Led Zeppelin, que eu sou louco por Jimmy Page. Tenho tudo dele, tem vários livros. E muito Ed Summers também, do Police, que eu acho ele muito bom também. E vários outros, né? Vários e vários outros. Só para citar aqui alguns. Brian May, do Queen, também é fantástico, né? Legal, o The Police, tem muita gente que fala que o Biquíni é o The Police brasileiro, né? Você já citou Olha, isso? eu nunca ouvi falar nisso, não. Pô, é um elogio incrível para mim, porque eu acho o The Police uma banda absurdamente boa. Aí, pelo Pô, nunca ouvi menos falar aqui disso, em São não. Paulo. Aqui em São Paulo o pessoal fala, o Biquíni é o The Police. Caramba, E até pô, que elogio. já, já vi algumas pessoas comparando seus riffs de guitarra ali mais limpo ali com os riffs do The Police, né? Os Ah, timbres isso ali. é possível, exatamente, porque eu sou muito influenciado pelo Andy Summers. Aliás, eu tive a oportunidade de conhecer ele no Rio de Janeiro, que ele toca sempre com o Rodriguinho do Barão, né? Rodrigo Santos, e um dia eu falei, Rodrigo, pô, me chama aí, cara, quando ele estiver aqui no Brasil, que eu queria muito conhecer ele. Aí sentei numa mesa, no jantar com ele, ele não é um cara muito simpático, mas foi demais conhecer ele, estar com ele. Conversei um pouquinho com ele, assim. Legal. Mas suas influências ali dos hits, dos riffs, né? Do Bikini, tem mais influência do Jimmy Page ou dele? Você acha? Assim? Ah, eu acho que dos dois. É porque o Jimmy Page é um guitarrista mais pesadão, né, cara? De rock mais pesado, mas nas baladas, assim, nos violões, tem bastante influência do Jimmy Page. E muito, muito do Jimmy Page na edição são os guitarristas que mais me influenciaram, e o George Harrison também. Disparados são esses três caras que eu ouço as coisas. E Steve Howe também um pouco, e Steve Howe de Yes, porque teve uma época que eu ouvia muito ele, mergulhei muito, tocava muita música dele no violão. E também tem. Eu ouço, por exemplo, Zé Ninguém é uma coisa tipicamente do Steve Howe. Aquele dagra, 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 né? Hoje em dia eu vejo claramente de onde aquilo veio na minha cabeça. Veio por causa que eu tocava muito Steve Howe nessa época. Muito, muito, muito. Bem parecidas. Não parecidas com o Zé Ninguém, mas a técnica que se usa para tocar o riff de Zé Ninguém, de você tocar é bem do Steve Howe, bem que eu estava tocando exatamente isso nessa época. Mas é assim, Ali música. Pode continuar, desculpa. você mescla os timbres, né? Não, e já ninguém você mescla os timbres, né? Vai uma guitarra mais limpa, com uma torcida na parte desse É, riff, né? hoje em dia, exatamente, hoje em dia a gente já mudou muito, né? As músicas que a gente gravou assim há quase 35 anos atrás, transformando no show, e elas hoje em dia são bem diferentes, né? Os timbres são diferentes do que a gente tocava na época. Pô, tem Mas você acha que tanta gente escrevendo aqui, cara, é difícil para a gente conseguir falar e ler aqui. Eu agradeço todo mundo aí pela participação, pelas perguntas, mas é difícil, eu não consigo falar e ler isso aqui ao mesmo tempo. eu não consigo nem ver seu rosto, é só a mensagem da galera aqui. É, muito obrigado, muito obrigado. E, você acha que a evolução dos pedais, dos timbres, assim, ele ajudou a evoluir os timbres das bandas dos anos 80, tocando os mesmos hits dos anos 80 hoje em dia? Não, eu vou ser sincero, eu acho que nos anos 80 teve os sons da guitarra não eram muito legais, não eram tão legais quanto na década anterior, de 70. Eu acho que a década de 80 e 90 foi uma década foram duas décadas que privilegiaram muito os teclados. Foi uma época que apareceu muito sequenciador, muito teclado, muito, muito som de sintetizador mesmo, não é teclado, é sintetizador mesmo, aqueles sons que não eram. E se você vê coincidentemente, nessa época passou-se a se usar menos pianos e órgãos. Era mais som de synth mesmo. Você vê aqui no Brasil, uns exemplos bons são RPM, né? RPM, muito sintetizador. O próprio Biquíni Cavadão tem muito som de sintetizador na No década de 80. E, Sérgio, né? e tudo a gente tinha bastante sintetizador. E aí eu acho que depois, mais ou menos, o final da década de 90, com a entrada dos acústicos, muito acústicos da MTV aqui no Brasil, então foi uma febre incrível, mas no mundo todo tinha muito acústico. Foi uma volta que teve do violão nas músicas, violão, piano e órgão.
E essa volta ficou. Os teclados são importantes, sintetizadores hoje em dia, mas eles já não têm mais o mesmo papel que eles tinham na música. Do mesmo jeito que a guitarra teve um papel na década de 70 e na década de 80 tinha um papel bem menos importante nas músicas, né? Você vê as bandas como Duran Duran, não eram bandas com os guitarristas como tinham na década de 70. Nenhuma daquelas bandas inglesas eram bandas de solos e guitarras, de virtuosismo. Eram bandas que privilegiavam muito mais teclados do que guitarras. Ali no final dos anos 80, a Mundo da Lua e Teoria, ela já era mais sintetizador. Cai Água, Cai Barro já é de 92, né? É, ela foi lançada num disco que saiu em 90, ela começou a ser trabalhada mais ou menos em 92. Tem bastante teclado. Tudo a gente tem bastante teclado até mais ou menos 2000. 2000 começou a ter muito mais guitarra do que teclado. Até Eu a lembro que gente na discute parte. muito na banda, eu e o Miguel, o tecladista, tem muito mais guitarra, porque quando eu começo a fazer a música já é feita, quando é uma música que vem de mim para a banda, a música já vem com uma guitarra pronta. Eu não chego no estúdio e falo, vamos pensar como é que vai ser a guitarra já vem pronta junto da música, eu já toco, já mostro para a galera com uma guitarra pronta, importante na música, levando a música inteira. Então, peraí, eu tenho que responder um negócio aqui, cara, um momentinho só. Beleza. Aí é isso, cara. Aí realmente fica difícil você. Isso tudo muda ao longo do tempo, cara. Na década de 70 era uma coisa, na década de 60 era outra. Isso é bom da música, né, cara? Você ter essas nuances na música, de estilos, assim. Eu não. As pessoas sempre perguntam pra gente o que a gente acha dos estilos musicais que estão aparecendo muito no Brasil no momento. Eu acho, cara, eu acho que quando eu ouço um som, assim, sabe, um funk, eu não me acho capaz de dar uma opinião que vá servir de alguma coisa para alguém, porque eu acho que não é um tipo de música feita para mim, é um tipo de música feita para noite, para balada, para garotada, sabe? Eu não faço mais isso, eu não saio na noite, fico ouvindo funk na rua. Provavelmente se eu tivesse 20 anos, talvez eu fizesse isso, mas eu não faço mais isso. Então, a minha opinião não interessa sobre esse assunto, não interessa a ninguém, nem a mim interessa a minha opinião sobre esse assunto. E eu acho que o mundo tem muita informação hoje, né? Eu não consigo me aprofundar em todos os estilos, mas eu acho legal que estejam por aí. Você vê o rock, quando a gente só está falando de rock aqui, eu só estou falando com você por causa da década de 80. Foi onde a gente teve uma oportunidade muito grande de começar. Um pouco antes da gente começar, que a gente começou em 85, teve a Blitz, o Barão Vermelho, e antes disso já tinha rock, já tinha Lulu Santos, já tinha Rita Lee, já tinha Raul Seixas. Só que a explosão mesmo, o rock não começou ali em 83 com a Blitz. Já tinha rock sendo feito, claro, tinha 14 bis, é, mas ali o rock ganhou uma projeção monumental. É igual você achar que o sertanejo começou com Chitãozinho e Chororó. Não, você ouviu falar de Chitãozinho e Chororó em determinada época da vida, mas os caras já estavam trabalhando há muito tempo. Então, sem esse movimento incrível que teve na década de 80, a gente não estaria aqui hoje conversando, né? Ali era uma época assim, onde o rock tinha um espaço sem exagero nenhum. Você podia somar tudo que o sertanejo tem, e Anitta e todos os MCs que tem por aí, era o que o rock era na década de 80. A gente dominava tudo, todos os programas de televisão, todas as rádios. E isso mudou. Depois veio o axé, depois veio o pagode, depois veio lambada. Eu falei tudo meio fora de ordem. Primeiro foi lambada, depois axé. O axé reinou aí 90. durante. O axé reinou aí durante anos, né, cara? Eu tenho grandes amigos baianos, entendo profundamente do assunto, porque eu frequentei muito a Bahia durante esses anos. Adoro a Bahia, adoro Salvador. A gente esteve lá agora, no sábado, Teve não, na sexta. um DVD. Não, o Teve um DVD a gente foi DVD. em Goiânia. Não, É, foi em Fortaleza. Teve em Fortaleza. isso. O A gente teve antigo. agora em Salvador, Eu foi demais. escuto A gente assim. ama Salvador. E eu acompanho muito axé. Todo mundo fala, pô, você gosta de axé? Eu falo, gosto, cara. Eu realmente gosto porque eu conheço bem.
Eu não conheço axé de ouvir uma música aqui, outra ali. Eu conheço bem, cara. Eu conheço bem porque eu andei muito, eu sou muito amigo do Mano Góes, que é o baixista do Jamil, o fundador do Jamil, né, compositor do Jamil. Então, eu entendo bem. Legal. E se as bandas dos anos 80 elas são tão fortes hoje em dia, assim, não aparecem outras bandas assim? Você acha que foi por conta dessa cena forte que tinha ali nos anos 80 que deu uma Ah, sobrevida extremamente longa? eu não, eu não sei te responder, cara. Eu penso muito sobre esse assunto também. Por que que a gente não ouve mais tantas bandas boas aparecendo? E eu não acho que eu acho que as pessoas são muito talentosas. Eu vejo hoje em dia na internet, no Instagram, muita gente tocando muito bem, cara. Muito, muito bem, muito melhor do que na época que eu comecei a tocar. Mas muita menina, cara, muito novinha, umas meninas tocando guitarra pra caramba, que você não via isso até pouco tempo atrás, você não via, cara, uma quantidade. Eu não sei se elas existiam e não apareciam tanto porque não tinha essa febre de Instagram que tem hoje em dia, mas eu vejo, cara, muita gente novinha tocando muito bem. Então eu acho que hoje em dia você fazer sucesso talvez seja mais difícil do que na época que a gente começou a fazer. Olha que lá naquela época era bem difícil. Mas naquela época, se você tivesse uma gravadora que botasse dinheiro em você, fizesse um disco legal para você com uma capa, você ia para a televisão, ia fazer os programas de televisão, ia tocar no rádio e você ia aparecer. Hoje em dia é muito mais difícil. Você vai fazer o quê, cara? Você tem uma banda boa. Você vai fazer o quê, cara? Você tem que. Ou você compra milhões de views no YouTube e gasta. Porque existe isso, né? Falar que não existe. Claro que existe. As pessoas botam lá 100 mil reais no YouTube e o vídeo aparece com 50 milhões de visualizações do dia para a noite. É claro que é assim. Não tem como, não tem outro jeito de conseguir essas coisas. Ou você faz isso, que antigamente era o que a gravadora fazia com jabá de rádio, né? Pagava para tocar. Hoje em dia você paga para ter visualizações no YouTube, mas aquilo não necessariamente vai gerar show para você. Vai tocar a sua carreira. Você vai fazer o quê? Vai ficar pagando o resto da vida, gastando a cada música que você lança 200 mil reais para ter views e comprando seguidores fakes no Instagram, que é óbvio que tem isso também. Todo mundo sabe. Não sei se todo mundo sabe, mas deveria saber. Vários artistas que você tem, que você conhece, compram seguidores, compram para aparecer lá, e aí os caras vão embora. Sei lá como fazem isso, porque a gente realmente não faz isso. A gente prefere ter os nossos seguidores lá, que são pessoas reais que nos seguem mesmo, do que ficar fazendo isso. Mas, por exemplo, se você quiser que o seu vídeo novo apareça no YouTube, você tem que pagar. Você não paga para ter view, mas você paga para que ele apareça nas primeiras páginas das procuras, para que você esteja lá vendo um vídeo, sei lá, do Kid Abelha, você quer ouvir o novo do Biquíni Cavadão? Você tem que pagar para isso. Isso não é exatamente você pagar para tocar, você paga para sugerir para as pessoas. É como se botar um cartaz na rua, é a mesma coisa. Mas é isso. Voltando ao assunto das bandas, eu acho que as bandas deve ter muita coisa boa e tem. Você ouve, cara, eu ouço várias vezes, eu ouço, mas talvez sejam muitas, muito difícil de você memorizar, né? O mundo mudou muito, fazendo uma coisa mais para explicar melhor a maneira que eu penso, uma coisa mais fácil de entender o cinema. Antigamente você via um filme legal, você ficava um mês falando sobre aquilo, você falava com todo mundo sobre aquele filme, a pessoa tinha que ir no cinema, comprar um ingresso com hora marcada para ver aquele filme, e saía de lá falando sobre aquilo, e até aparecer um outro filme fenomenal. Você demorava falando daquele assunto, aquele filme já viu, todo mundo sabia, estava falando. Hoje em dia não é mais assim, cara. Hoje em dia um filmaço, você aluga, você vê na sua casa, você não tem mais que ir no cinema. Isso muda muito a sua relação com aquela obra. Você não tem que sair de casa para ver aquilo, você não tem que esperar para ver aquilo. Você vê na hora que você quiser, se você quiser sair e voltar para ver depois, você sai e volta depois. Isso muda a sua relação com aquilo. Não estou dizendo que seja para pior nem para melhor, mas é uma relação bem diferente você se relacionar com um produto que você tem acesso no Spotify na hora que você quiser. Eu me lembro que eu, quando era moleque, bem pequeno, eu vi um vídeo do Jimi Hendrix tocando na televisão, tocando violão, assim, um violão de 12. Eu lembro claramente, até hoje, eu fiquei assim, cara, que é isso, que é isso? E demorei 25 anos para poder ver de novo, porque passava, simplesmente não passava. Ou se passava, eu não estava na frente da televisão. Hoje em dia é inimaginável
inimaginável você querer ouvir uma música e não ouvir na hora que você quiser, no momento que você quiser. Desde que você sabe o nome do artista ou duas, três palavras do título da música, você vai ouvir aquilo. Vai ver o vídeo, que é como eu faço hoje em dia. Eu vejo uma banda nova que saiu, pá, eu vou imediatamente ver o vídeo dela. Vou no YouTube e vejo o vídeo dela. Antigamente, se ouvir uma música na rádio, cara, para ouvir de novo, você ia ter que ir na casa de uma pessoa que tivesse aquele disco ou esperar no rádio, cara. Eu gravava, ficava assim, parado, esperando para gravar uma música que fosse tocar, que eu quisesse ter. Isso muda a sua maneira de se relacionar com a música. É, você vai já induzido no que você quer, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia é mais. Exatamente isso é bom, cara. Isso é bom no Spotify. Você gosta disso aqui, então você vai gostar dessa banda. Aí você, pô, legal, vou ouvir isso aqui também. Eu acho legal isso, eu acho ótimo, cara. Eu sou um fã da evolução das coisas, eu não sou uma pessoa nostálgica de ficar pensando, antigamente era muito melhor, não sei o quê. A gente, sempre o que eu encontro, eu entro num Uber aqui no Rio, aí os caras, às vezes eu estou com um instrumento, perguntam, você toca? Eu toco no biquíni e tudo. Aí fala, geralmente, se o motorista do aplicativo for na minha idade, ele fala, porque naquela época é que a música era muito melhor. Eu falo, cara, não era só a música, você era muito melhor naquela época. Você era muito mais novo, muito mais magro, muito mais cheio de felicidade, muito mais cheio de energia. Você era muito melhor. Então você viu o mundo de uma forma muito melhor. Depois você vai ficando mais velho, muito problema, muita coisa para resolver, você não tem mais aquela alegria. Não que você não possa ser alegre, não. Claro que você pode ser alegre. Eu sou plenamente alegre hoje com a minha vida, com meu filho, tudo. Mas quando você tinha 20 anos, você era muito melhor do que você é hoje em dia. Então é normal que você se relacione com o mundo na hora que você está falando de música. Fala, o cinema era muito melhor, a música era muito melhor. Não sei se era melhor, cara. Não sei se era melhor. Era melhor para quem? Melhor para você que tinha 20 anos atrás. Hoje em dia as pessoas ouvem uns funks assim que talvez sejam melhores para elas. São outras pessoas, imagina, uma pessoa de 20, 25 anos que é ligada em funk. Eu não sou muito ligado, não, nem conheço tão bem assim, não. Uma pessoa não tinha nem nascido nessa época que a gente está falando, que o mundo era muito melhor. Então, são pessoas completamente diferentes, o mundo é completamente diferente, muito mais carro na rua, muito mais engarrafamento, sei lá. É isso aí, o mundo vai Muito girando, mais vai mudando, vamos informação. nessa. Como é que é? Muito mais informação também, né? Com certeza. Alguém aqui perguntou se tem a possibilidade de fazer um show só lá do B. Eu, quando vou no show do biquíni, fico gritando sabor do sol, cai água, cai barro, meu reino. E não rola Cara, assim. a gente é muito difícil isso porque a gente tem uma obrigação de tocar os nossos sucessos, cara. A gente não pode sair de lá sem tocar Vento Ventania, sem tocar Zé Ninguém, sem tocar Tédio, porque eu adoraria fazer um show com o lado B e tudo, pegar umas músicas, mas a gente tem por obrigação com as pessoas que vão lá nos assistir, na plateia, a maior parte da plateia está vendo a gente, às vezes, pela segunda vez na vida, pela terceira vez na vida. Então, os caras têm que ouvir aquelas músicas que nos consagraram, que nos fizeram estar ali 38 anos depois. Então, às vezes sobra pouco espaço no show, sobra pouco espaço físico. Às vezes a gente vai tocar, acabei de ver aqui, a gente vai tocar em Brasília, sábado, já escreveram, já chega no e-mail aqui, 1 hora de show. Certamente é um festival com outros artistas também. Aí a gente senta lá no camarim, cara, tem que tirar a música pra caramba, tem que tirar a música. A gente começa a fazer um show de 1 hora e meia, assim, quando estende um pouco, 1 hora e 45, e a gente tem que ficar preso aos nossos sucessos. E não falo isso de uma forma ruim, não. Eu tenho um orgulho enorme do que a gente já fez, um orgulho incrível de tocar aquilo, adoro tocar o nosso show, e sobra pouco espaço realmente para botar coisa nova, porque, felizmente, a gente tem bastante música conhecida, né? É, isso é verdade. Mas por que você acha que os fãs assim gostam mais das músicas do lado B? Depende do nível do fã, né, cara? Tem aquele fã que realmente conhece você, que adora você, que tem as músicas salvas, que comprava os discos e tudo. E tem aquele fã que gosta da banda. Vai tocar o Biquíni, vamos lá. Você tem alguma coisa do Biquíni? Não, não tem nada em casa, mas gosto da banda. Tem várias bandas que eu gosto, por exemplo, Kiss. É uma banda que eu nunca comprei um disco do Kiss na minha vida, mas gosto.
Quando se apresenta, até eu estou comprei ingresso para ver aqui em Florianópolis. É, você gosta, cara. Você não necessariamente é um fã. Agora, é diferente, por exemplo, quando eu vou ver um show do Paul McCartney. Paul McCartney pode tocar o que ele quiser, que eu vou conhecer, tanto dos Beatles quanto da carreira solo dele. Mas o Kiss não, o Kiss tem que ir, né? O Green Day, uma banda que eu adoro. Nunca comprei um disco do Green Day, nunca comprei um disco do Foo Fighters. E adoro. Iria no show, com certeza, quantas vezes eu puder, eu vou ver o Green Day. Mas nunca comprei um disco dos caras, e ouço no Spotify e tudo, mas não sou de ficar ouvindo. Então, se chegar lá, eu vou querer ouvir os sucessos dos caras, sabe? E eu adoraria ouvir o lado B, eu também gosto, cara, eu adoraria poder tocar os lado B, mas a gente tem esse compromisso com o nosso repertório que, graças ao universo, é muito grande, a gente tem que tocar, a gente tem 1 hora e meia de música conhecida mesmo ali. Bacana. É, os críticos musicais, assim, quando eles falam de músico dos anos 80, principalmente de guitarrista, é, eles sempre deixam você de fora, assim, os críticos. E os músicos sempre fazem referência a você. Você acha que tem algum preconceito aí? Para mim, Não, você é um não acho que dos tem, não acho três que tem melhores aí. preconceito contra mim, né? Não, obrigado, cara, mas eu não acho que tenha nenhum preconceito contra mim. Não. Talvez tenha um preconceito de algumas pessoas com a banda. E aí eu fico no bolo da banda, mas não acho que eu não me sinto injustiçado nem nada, não. Tá tudo certo, cara. A vida é assim, tá tudo certo. Eu não penso dessa forma, não. Ah, legal. É, e a convivência de vocês com as outras bandas sempre foi bem saudável, assim, né? É Tinha banda ótimo, que tinha cara. rixa pra caramba. É Não, até o, isso é você. bobagem. A gente convive bem com todo mundo, cara. A gente procura realmente conviver bem com todo mundo. A gente sempre parte do princípio de que a gente tem a mesma profissão, frequenta os mesmos camarins de programas de televisão, sempre frequentou. Então a gente tem um relacionamento muito bom mesmo com todo mundo, com todos os estilos, cara. A gente é muito amigo do Matheus e Cauã, que são sertanejos, do Péricles, do samba. Vamos gravar uma música agora com Fagner. Vamos gravar uma música com o Fala Mansa também. Então, cara, a gente realmente. É tudo música, né, cara? Nós somos todos músicos, nos encontramos nas mesmas situações, no camarim, lá do Faustão, por exemplo. A gente fica esperando lá para fazer, mas a gente está bem com todo mundo, cara. Tem que ter, a gente tem que começar tentando se dar bem, né? Se eventualmente tem pessoas que são mais fechadas, pessoas que a gente teve menos oportunidade de conviver, mas procura se dar bem. É que eu tiro assim, vocês e o engenheiro Humberto sempre tiveram uma boa relação, assim, de um participar do show do Ótima, outro. com todo mundo, cara, com nenhum de nós, com Paralamas, com Kid de Abelha, com Barão Vermelho. Relacionamento ótimo, cara. Podia ficar falando Sidney Magal, por exemplo. Tranquilo, cara. A gente se dá bem. E eu acho importante você tentar se dar bem, né, cara? A gente tá junto no mesmo barco. Volta e meia a gente se apresenta junto. Inclusive, o Humberto, a gente faz muito show com ele. Coincidentemente, a gente não ter feito, não. Acho que depois da pandemia, acho que a gente nem encontrou mais com ele, não. Jota Quest a gente conhece muito bem, está muito bem com eles. Todo mundo, cara. Bacana. E vamos falar sua música solo que você lançou. Tem previsão de lançar mais alguma coisa? Quer lançar um álbum Ah, cara, fechado? eu tenho planos, mas meus planos sempre vão ficando para trás, porque a gente tem muita coisa no biquíni para fazer, cara. Muita coisa, muito show, muita viagem, sabe? Às vezes eu chego de viagem, eu fico, sabe, deitado no sofá, vendo filme o dia inteiro, assim, sabe, tocando violão, vendo filme. E aí eu tenho realmente outros planos para lançar outras músicas solo, mas vai acontecer. Mas eu assim não quero ficar impondo prazos para mim, não. Prefiro. Agora a gente está com outras coisas para fazer. Vamos lançar um outro álbum que é um projeto chamado Vou Te Levar Comigo. Começou, como eu te falei, com o Matheus e Cauã, que são convidados nossos que regravam sucesso da banda. Começou exatamente com o Matheus e Cauã, que é uma dupla sertaneja, né? Eles são de Goiânia, acho que é Goiânia. E fizemos com Péricles, e agora vamos fazer uma com Alex Escobar, que é o apresentador da Globo. Então, e vamos fazer essa com Poxa, Fagner e uma com Fala Mansa, e vamos continuar. Chama-se Vou Te Levar Comigo. bacana. E o projeto Músicas para Ninar, vai lançar mais alguma coisa? Que bacana pra Esse caramba é um ouvir. projeto que eu comecei
eu e o Bruno e o nosso empresário. Ah, obrigado, a versão do Péricles é legal, é demais a versão de Janaína. Que eu vi uma pessoa escrevendo que a versão é muito boa. Muito obrigado. A gente. O que você perguntou, cara? Eu me distraí aqui Do, lendo aqui. do Músicas para Ninar. Do quê? Do Músicas para Ninar. Se vai Ah, ter mais algum. sim, sim, Rock Your Babies. Pois é, eu comecei com o Bruno fazer isso quando meu filho ia nascer e o Bruno ele ia ter filho também em breve. Eu falei, cara, eu vi umas músicas muito legais de rock para bebê, assim, Beatles, tocados com umas caixinhas de música. Aí eu falei, não tem isso aqui no Brasil, não, com as bandas? Aí a gente estava no avião, o Bruno ficou pensando, falou, não, não tem. Eu falei, pô, vamos fazer, cara. Vamos fazer essa produção com músicas nacionais. Eu falei, o repertório é maravilhoso. Aí a gente lançou e depois eu me afastei um pouco desse projeto, o Bruno continuou. Mas, cara, tem CDs assim. Isso está no Spotify, chama-se Rock Your Babies, com paralamas de sucesso para criança, para bebê, assim, é maravilhoso. Você botar no carro para o seu filho dar uma acalmada. A gente usou muito aqui com o meu filho. É muito bom, cara, muito bom mesmo. Você vê o Rock Your Babies, tem no Spotify, claro, no YouTube, vários vídeos, muito bom. Legal. Eu tenho uma banda que tocar semana passada e pediram Janaína, veio um monte de bilhetinho pedindo Janaína. Ah, Só que a é? gente já sabia tocar. Não sabiam? A gente toca. Ah, E depois eu te realmente ensino isso sabia aqui. não, a gente sabia, a gente tocava já. Ah, legal, cara. A Muito bom. banda tocava Janaína. A gente toca geralmente tédio, vento vem pra mim, né? Janaína geralmente não pedem, né? Mas pediram e a É, gente tocou. que Todo mundo bom, toca, cara. toca, bateria pra essa, vamos embora. Ah, mandaram aqui Ah, que que o show de ótimo. Brasília vai ser com o Humberto. Isso, a gente vai fazer exatamente em Brasília. Eu vi falando de acústico, aí a gente acabou de lançar um disco chamado 12 de Junho, que são regravações dos grandes sucessos românticos da gente. A gente gravou Quanto Tempo Demora um Mês, Quando Eu Te Encontrar, Vou Te Levar Comigo, bem numa pegada bem mais acústica, muito mais violão do que guitarra. E aí que eu vi você respondendo a pergunta se a gente tem projetos acústicos. Esse é o projeto acústico que a gente fez. A gente não vai fazer agora uma turnê, tocando violão sentado, isso não. A gente vai tocar em pé mesmo, guitarra, bastante alto, que é o que a gente gosta mais. Legal. No DVD 80, o 2, vocês fizeram um set acústico, né? Até Infinita High era. Vocês É, gravaram, era uma versão acústica. exatamente. É, tinha um bandolim e tudo. É isso aí. É sempre bom, né, cara? Eu gosto muito de tocar violão. É sempre bom você dar um momento no show, assim, que você tira aquele som da guitarra. A guitarra é um instrumento bem marcante, né? No som, né? Você ouve muito aquilo. Não é uma coisa que passa desapercebida no show, né? Ainda mais no show da gente, que a guitarra é bem alta no PA. Aí é bom tocar violão, né? Dar uma sonoridade diferente, dar uma descansada no ouvido. Ah, legal. É, e os timbres de guitarra? Você está usando Janine agora? Mas você usou Fender, usou uma semiacústica, vai variando no show, assim? Cara, atualmente eu uso uma Telecaster e uma Les Paul. Duas guitarras só, não precisa levar mais do que isso. Que você vai levando, vai estragando tudo, sabe? Vai quebrando tudo na viagem. Quebra a guitarra, quebra o amplificador, quebra tudo. Muita viagem, muita bateção, muito avião, ônibus. Então eu levo só duas e um violão e uso o Kemper atualmente, que é um sistema que você usa no fone, né? Você liga a guitarra ali, sai mó sonsaço, assim, não tem caixa, não tem amplificador, não tem nada. É um pedal do tamanho de um laptop um pouquinho maior, que resolve a vida inteira ali. Comprei logo dois, se quebrar eu já tenho um, porque vai quebrar. Verdade. Principalmente em festival, né? Quando eu toco em festival, os timbres são bem difíceis, né? Se arrumar tudo ali, tem Cara, um tem monte de que. banda. Não, não dá, não dá. Tem que montar tudo muito rápido. Então, sabe, ficar montando. Eu vejo, por exemplo, o Ives do Capital, deve escrito ali Capital Cover, chegou. O Ives do Capital é um cara que toca com um amplificador no palco até hoje. E gosta, eu acho legal, eu acho ótimo, eu acho melhor tocar com amp do que tocar com esses aparelhos digitais, assim. Melhor assim, se você pegar um palco ótimo, tiver tempo de arrumar o som, aí é muito agradável tocar, mas na correria é melhor ligar o que vai resolver, vai ser uma nota 8 sempre,
vai estar sempre legal, sempre ouvindo o mesmo som, o mesmo volume, tudo. Beleza, legal. Bom, para encerrar aqui, eu vou falar o nome de algumas bandas, de algumas pessoas, e você vai dar a sua opinião aqui. Beleza? Kate Vamos. Richards. Primeiro, Kate Richards. Adoro os Rolling Stones e adoro ele tocando, aquela onda deles ali. Sempre que ele vai fazer uns solos, é meio esquisito, assim. Mas eu adoro os Stones, cara. Acho uma bandaça. Acho que ele é um compositor de vários riffs fantásticos, né? Você acha que estão no nível acima dos Beatles depois de tanto tempo Não, ou não, nada a não ver? acho, não acho, não, de jeito nenhum. Acho muito bom, muito bom, muito bom mesmo, mas acho os Beatles insuperável. Nada está no nível dos Beatles, nada. Talvez Led Zeppelin, sim, mas fora isso, o resto não dá nem para comparar. Queen, eu acho fantástico, Queen. Bom, continua com as suas perguntas aí. Não, pode continuar, Não, maravilhoso. é isso, que eu estou respondendo, talvez falando o que você já ia me perguntar. Vamos lá nas suas perguntas. É, Renato Russo. Eu gosto bastante, acho ele um cara de uma importância incrível na música, no rumo que ele deu para a Legião Urbana, na maneira dele cantar. Acho que ele fez uma contribuição incrível. Bacana. Queen. Queen eu acho magnífico, cara. Eu acho incrível. Os quatro caras são músicos fantásticos. Tem quatro compositores na banda. Isso não é uma coisa parecida com o Bikini. O Bikini tem muita gente compondo ali. Então as músicas conseguem ser diferentes ao longo dos anos. Eu acho que a gente consegue ter músicas assim, por exemplo, Janaína, que é uma música que o Bruno fez. A gente toca Janaína, aí passa para Dani, que é uma parceria minha com o Mano Góes, aí toca Quando Eu Te Encontrar, que é do baterista. Então é legal a gente ter essa diversidade. E o Queen tem isso. Tem três compositores muito prolíficos na banda e o batera compõe um pouco menos. Legal. R.E.M. É, mais ou menos. Assim, não sou muito fã, não. O Bruno adora. Eu não sou muito fã, não. Aí vocês fizeram no Rock in Rio, vocês fizeram uma matéria, né, tocando, acho que My Religion ou Fire, agora eu não lembro. Iona Não não. lembro também. Fire. Acho que foi no Não lembro, cara. Rock in Rio de 2001. Eles vieram no Rock in Rio de 2001. Nirvana. Eu gosto, mas não adoro, né? Esses sons assim de Seattle, assim, acho que eles têm uma importância muito grande com o jeito que eles chegaram tocando, a maneira deles se venderem, tudo comercialmente. Eu acho assim que o rock de Seattle tem uma importância muito grande, mas não sou um grande fã de Nirvana também não. Você acha que Pearl Jam é mais completa que a Nirvana ou não? Não, eu não Musicalmente? gosto de Pearl Jam, não gosto de Pearl Jam. Eu gosto muito mais do Nirvana do que do Pearl Jam, inclusive. Poxa, legal. Paralamas. Acho magnífico, cara. Acho Herbert Viana um compositor fantástico, um guitarrista fantástico. Tenho uma admiração incrível por ele. Não canso de ficar admirado. Tive com ele essa semana, na semana passada. Não canso de ficar admirado pela geniosidade dele, cara. Eu acho ele é um compositor incrível, é um cara que fez pontes muito importantes na música. Ele fez aquela ponte da música com Carlinhos Brown. Quando você olha em retrospecto, isso foi feito em 90 e poucos, é muito importante isso para a música. Djavan participou, Marisa Monte participou com eles. Eles têm uma ligação, eles fizeram muito. Eles não inventaram o reggae, mas eles trouxeram o reggae para dentro da música brasileira. Eles trouxeram muita influência africana, da música africana, umas guitarras assim. Quando você olha assim a falar, mas isso já existia, mas ele foi o cara que teve a ideia de fazer, incorporar aquilo na música dele. Eu acho ele incrível. Legal. Rush. Rush gosto muito, mas não amo tanto assim, não, quanto as pessoas aqui no Brasil amam, não. Já teve show do Rush em 82 nos Estados Unidos. Eu gosto, mas não amo assim completamente. Não. Acho que ele tem uma voz muito aguda, às vezes me incomoda um pouco. Tem uma música que não dá para escutar uma hora. Tem gente que consegue escutar. Eu não consigo É, ficar tem uma hora gente que direto. ama, cara. Tá ótimo. Eu acho legal, eles são muito importantes e tudo, mas não é a banda que eu mais amo, não. Vamos lá. Charlie Brown Jr. Adoro. Acho os caras muito, muito bons. Ouço sempre.
No carro, adoro colocar ótimos, guitarristas ótimos, produção impecável. O Chorão é um grande compositor, um showman ótimo. Muito bom. Bacana. E para fechar, Humberto Gessinger, ou Engenheiros do Havaí, né? Os dois, é a mesma coisa. Gosto também. Cara, é difícil esses caras eles têm todos um lugar muito importante na minha vida. A gente começou junto, né? A gente sempre se encontrou junto, a gente rompeu muitas barreiras no Brasil juntos. Então, independente de eu ser incrivelmente fã da música, por exemplo, eu sou mais fã dos Paralamas do que da Legião, mas respeito e gosto de todo mundo, gosto do Humberto Gessing, conto com ele, é muito gentil com a gente sempre, gente finíssima ele. Poxa, bacana. Bom, muito obrigado. Cara, satisfação, um papo maravilhoso. Valeu, Bom pra cara, foi um prazer, caramba. muito obrigado pelo convite. Beleza, depois eu mando um som da minha banda para você escutar lá no WhatsApp. Com certeza. Valeu, cara. Valeu, Abraço. valeu por ter aceitado aí. Obrigado, valeu. Valeu, galera. Prazer Segue a enorme. página aí. Valeu. Valeu.